Pronto. Vídeo rapidinho. Olá, alunas, olá, alunos. Sou o professor Júlio da área de Sociologia. Nesta aula, iremos discutir os modos de produção. Por modo de produção, iremos entender o modo como seres humanos se associam e vivem economicamente. Tá? As formas tomadas por esse modo de produção agregam modos de produção, né? Ou seja, o modo como conduzimos e construímos formas de produzir a nossa existência material, a nossa sobrevivência, as formas com que nós circulamos as mercadorias, o modo como as pessoas fazem o intercâmbio dessas suas trocas, e também o modo como as diferentes classes sociais consomem essa mesma produção. Os modos de produção são compostos também. Importante lembrar. Primeiro, forças produtivas. Segundo, relações sociais de produção. Por forças produtivas, podemos entender como sendo o grau de domínio técnico humano sobre a natureza. Né? É o modo como os seres humanos e suas sociedades promovem e desenvolvem técnicas e tecnologias que vão fazer a produção e o intercâmbio do homem com a natureza. Né? Aqui estão as máquinas, está a divisão do trabalho, a ciência, o conhecimento. Tá? As relações de produção ou relações sociais de produção podem ser entendidas como as relações sociais que vão organizar o modo como nós produzimos a nossa vida material. Né? Então, o gerenciamento do trabalho, as leis, o direito, né? Tudo isso, os modos de disciplinamento da força de trabalho, todas essas coisas fazem parte das relações sociais de produção. Diz Marx, né, que existe uma tendência histórica voltada à transformação radical do processo histórico. Essa tendência histórica, ela acontece ou vem à tona naqueles momentos da história em que relações sociais de produção e forças produtivas acirram seu antagonismo, a sua contradição. Né? Quando as relações sociais de produção se tornam correntes, obstáculos para as forças produtivas, aí é o momento em que as revoluções, as grandes transformações podem ocorrer na história. Claro, dependente sempre da força material das classes em luta. Quando as lutas de classe tomam corpo e consciência, aí, segundo Marx, teríamos as revoluções. Tá? Ao longo da história, a gente pode entender como os principais modos de produção destacados por Marx, né? Como modo de produção primitivo, aquele construído, desenvolvido pelas sociedades primitivas, né? Onde a propriedade era coletiva, onde as relações sociais entre os membros da comunidade eram de cooperação e onde ainda não existia Estado. Tá? Lembrando que para Marx o Estado vai aparecer quando aparece a propriedade privada e essa propriedade é concentrada e apropriada por uma classe específica. O modo de produção escravista, ele é baseado na propriedade das terras, na dominação e sujeição das classes dominantes. Tá? O modo de produção asiático, no qual o Estado seria o grande detentor das riquezas e sua burocracia. Né? O modo de produção feudal, onde a propriedade ela é feudal, existe uma sociedade estamental e uma rígida hierarquia naquele sistema clássico, né? Primeiro estado, clero; segundo estado, nobreza; terceiro estado, os servos. Né? E, finalmente, o modo de produção capitalista, onde a propriedade privada dos meios de produção acaba se concentrando na classe social burguesa e a classe dominada sendo a classe dos trabalhadores, os proletários. Né? Esse modo de produção também seria baseado no trabalho assalariado. Tudo bem? Essa foi nossa aula sobre modos de produção.
Voltamos. Vamos para a aula de moda de produção, trabalho e desigualdade social. Afinal, está discutindo sobre a questão do entendimento de Marx sobre a questão da organização da cidade, Os meios de produção? Organização das sociedades, né? E principalmente a organização política. O motor basicamente, a esfera mais importante da vida em sociedade, que é a produção de riqueza, a organização das classes sociais, a divisão do trabalho, o desenvolvimento técnico da sociedade. E, obviamente, o fundamento de tudo isso vai estar na forma como as classes sociais estão divididas de forma antagônica e um momento histórico que há o que ele fala de contradição entre forças produtivas e... Alguém lembra, como ele falou? Quais são os dois polos do modo de produção? Forças produtivas e... Gente, vocês acabaram de ver. Camille? Os consumidores? Não, gente. Forças produtivas... Repete a pergunta, por favor, professor. E relações sociais de produção. Relações de produção. Tá, o cara acabou de falar, gente. Você comemora pior do que a gente. Perdão. Aí, viu? É a idade chegando. A idade chegando, vocês com 15 anos. Então, ele está falando isso. A forma, basicamente, como a sociedade se desenvolve do ponto de vista econômico, né? As transformações, revoluções, etc., são revoluções, basicamente, quando esses dois polos entram em, vamos dizer assim, em atrito, né? Quando as classes sociais se encontram em atrito, né? Em confronto. Por que isso acontece? Vocês vão ver isso basicamente quando você busca entender Vocês têm aula de história, obviamente, né? Quando fala lá sobre Meu Deus, eu esqueci. Você não tem história mais, não? Mas vocês já tiveram. Vocês já tiveram. Então vocês lembram. A passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Vocês deram isso, né? Uhum. A Idade Média, Idade Moderna. Né? O que é que aconteceu naquele momento histórico, né? Houve o desenvolvimento da burguesia, né? A burguesia se desenvolvia há séculos, né? Desde quando houve a crise, quando começou a crise, né, do mundo feudal, né? Essa dissolução que foi muito lenta, né? Não foi de um ano para outro, nem de hora para outra, de uma semana para outra, durou séculos, né? Então, o desenvolvimento dessas forças produtivas, tecnológicas, a produção de riqueza voltada para o mercado, o desenvolvimento e a solidificação da burguesia enquanto a classe econômica mais importante, que ela se torna mais importante, né? Você tinha um problema, né? Você tinha um desenvolvimento das forças produtivas, vamos dizer assim. Não é só isso, mas para você ficar claro. Máquinas, fábricas, eles começaram a ganhar dinheiro, desenvolvimento dessas relações entre burguesia e trabalho assalariado, eles começaram a ficar muito ricos, etc., né? Começaram a ter grande poder, etc., desbancando a própria nobreza, né? Em termos de importância
da riqueza, da produção de riqueza, né? Ela se torna, obviamente, o quê? A classe dominante, né? A classe economicamente mais importante, posteriormente, desculpe, a classe dominante. Só que ela se esbarrava com determinadas relações sociais de produção que travavam o plano de desenvolvimento. Por exemplo, existia a condenação da cobrança de juros por parte da Igreja Católica, né? E isso atravancava, impedia o livre desenvolvimento, por exemplo, do sistema bancário, do sistema de crédito, para o desenvolvimento. Existia uma condenação ao enriquecimento, a um tipo de enriquecimento, né, próprio do modo de produção capitalista, né? Essa lógica do enriquecimento por enriquecer, né? Havia também, lógico, na Idade Média, como o rapaz o professor falou, se fundamentava numa lógica de organização social extremamente hierárquica, extremamente desigual, né? Com muitos privilégios, né? Qual eram as classes que detinham privilégio daquela sociedade? Hein, gente? Qual era? Gente, O isso vai... clero e a nobreza. Isso, Gessé, o clero e a nobreza, eles tinham um direito que o chamado terceiro estado, a burguesia e os plebeus, os servos, não tinham. Então, você tinha, de um lado, a necessidade de um desenvolvimento das forças produtivas cada vez maior, e de outro, essas relações sociais que impediam esse desenvolvimento. Então, desse choque é que vai ocorrer as sucessivas chamadas revoluções burguesas. Por que ocorrem essas revoluções burguesas? Porque a burguesia necessitava de uma transformação profunda na sociedade, nessas tais relações sociais de produção. Porque essas relações sociais impediam o livre desenvolvimento econômico ou o livre desenvolvimento das forças produtivas tipicamente burguesas. Então, ele vai explicar, Marx vai explicar lá, que esse processo revolucionário se deu basicamente por isso. Mas não são forças cegas, como algumas leituras podem parecer, né? Que haveria um automatismo, mas são classes sociais que estão se digladiando. As forças produtivas típicas da burguesia, então nascente, e as relações de produção, que eram as relações sociais de produção, que eram típicas da sociedade feudal. Então, você tinha uma impossibilidade de fazer comércio, né, sem que você devesse pagar alguma coisa, né, porque cada feudo tinha suas próprias, era um autônomo, tinha suas próprias leis, né, e para você comercializar, você tinha que necessariamente pagar algum tipo de taxa para o senhor feudal daquele feudo, né? Isso era um impedimento do livre desenvolvimento, né? E com as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, a gloriosa americana, né? Principalmente a Revolução Francesa, isso vai terminar, isso vai acabar, né? Então, as pessoas vão poder fazer comércio sem que tenha que pagar para algum senhor feudal em particular, ou sair pagando para estar nesse domínio do senhor feudal, paga X. Aí vai para outro domínio, vai pagar mais X, vai para outro, vai pagar mais X, acaba tendo prejuízo econômico, né? Então, em determinado momento, foi necessário que aquelas antigas relações feudais fossem destruídas e surgissem novas relações sociais de produção, uma nova, vamos dizer, uma nova ossatura do Estado, uma nova forma de Estado, que o Estado é laico, o desenvolvimento do direito, né, do direito moderno, tal. Então, basicamente é isso que Marx está explicando o processo revolucionário ao longo da história. E
Aí, desse processo, gente, ele tece algumas, não vou dizer tipologias para ver, mas alguns modos de produção distintos ao longo da história humana. Primeiro, gente, ele vai falar sobre o modo de produção primitivo, né? Ele estava muito, vamos dizer, preso à própria linguagem do século XIX, né? Da antropologia, etc., das ciências sociais do século XIX. Então, ele usa comunidades primitivas, né? Em contraposição às sociedades modernas, né? Isso é... Hoje em dia não se fala mais isso, não, que fala que é etnocentrismo, etc. Então, quando você lê comunidades primitivas, ele está dizendo lá que são organizações sociais dos primórdios, não é algo assim, não, dos primórdios do desenvolvimento da humanidade há milhares de anos atrás. Então, é algo bem longínquo. Né? Então, ele vai falar que naquele processo, olha, preste atenção que vai ser super importante para entender todos os outros modos de produção. Né? Ele vai falar que a organização social, a forma como existia a divisão do trabalho nessas comunidades primitivas, a forma como a riqueza social era produzida, se baseava na propriedade coletiva. Né? Não existia a propriedade privada. Né? Então, ele fala que foi um desenvolvimento muito próximo à forma como os nossos, vamos dizer, antepassados primatas se organizavam economicamente. Né? Então, não existia propriedade privada, era propriedade coletiva. Basicamente, a forma como existia a produção das riquezas era talvez uma não forma, né? Porque a forma basicamente era de coletas e caça. Então, eles coletavam o que estavam ali, o que a natureza dava, e caçavam aquilo que era possível caçar. Por que isso, gente? Porque eles tinham alguma moral, ou algum ethos, ou alguma organização consciente do trabalho que fazia com que eles preferissem a propriedade, uma propriedade coletiva a propriedade privada dos meios de produção. Vocês acham que é isso? Alguém tem algo a dizer sobre isso? Era, ou melhor, vamos fazer uma pergunta mais fácil para você. Era uma decisão consciente daquelas pessoas? Eles Não, né? escolheram aquilo? Os modos de produção, eles só mudaram ao longo do tempo com uma grande necessidade, assim, por exemplo, na época que teve a Revolução Francesa, a burguesia tava irritada, assim, com a aristocracia. Aí eles se juntaram e deu aquele rolê todo, mas assim, quando terminou também o feudalismo e começou a se formarem os países, se Estado-nação, concentrar na né? figura política do rei e tal, mas não era consciente, acontecia assim de acordo com a necessidade. É basicamente isso. Você apontou o caminho certo. Basicamente, acontecia como uma resposta às necessidades. Não era uma decisão consciente. Por que não era uma decisão consciente? Eles não se organizavam economicamente, conscientemente, para que a propriedade privada fosse coletiva. Era uma necessidade posta pelo parco desse desenvolvimento tecnológico naquele período. Gente, a gente está falando de milhares de anos atrás, gente. Lá no começo do surgimento do Homo sapiens, viu? Então, muito, muito tempo atrás. Então, eles não tinham desenvolvimento técnico, eles não conheciam, por exemplo, o aço, o ferro ainda, etc. Né? Então,
não tinha outras possibilidades de eles se organizarem economicamente. Então, dessa parte do desenvolvimento tecnológico e técnico daquele período, fez com que a organização fosse coletiva. Por que coletiva, como o Marx está falando? Porque imagine vocês privados de todos esses avanços tecnológicos da história da humanidade, né? Se perdem lá no mato, com um determinado grupo de pessoas, e vão tentar sobreviver no meio do mato. Imagine essa história. Né? Também se ajudar era mais fácil e era o lógico, né? Imagine, pensem vocês com pouco desenvolvimento, sem acesso a nada, nem sei lá, faca, garfo, nada disso. Seria possível a produção de riqueza ser tão grande que, em determinado período de tempo, vocês pudessem juntar um excedente econômico, algo que vocês produziram que não foi consumido? Não. Vocês não tinham, naquela época não tinha, eram eles coletando aquilo que eles achavam pelo meio do caminho e caçando, né? E a caça tem, obviamente, um alto grau de insegurança tanto de que dê certo, quanto de que os caçadores saiam vivos, né? Imagine você caçar sei lá, hoje em dia, né? Você tá com a lança construída de forma até artesanal e você caçar lá nas savanas africanas, por exemplo, você está morrendo de fome, leões, né? Há uma grande probabilidade ou de ele fugir, né? Ou antes de ele ser abatido, ele matar 1, 2 ou 3 do grupo de vocês. Né? Então, é isso. Mas aí, na fome, Jamila, como dizem aqui, o melhor tempero é a fome. Viu? Então, o nego ia, não duvide, não. Então, é isso, gente. Esse primeiro modo de produção, que é o que eles chamavam de comunismo primitivo, é basicamente isso. Comunismo por quê? Porque a propriedade era coletiva, não era propriedade privada. Só que aí, desse parco de desenvolvimento tecnológico, a possibilidade de você produzir excedente econômico e desse excedente econômico ser apropriado por um determinado grupo particular era impossível. Então, para que não houvesse mortes, não houvesse uma fome generalizada, a única lógica possível de divisão do produto do trabalho humano era de forma igualitária, mais ou menos igualitária. Então, não havia a possibilidade de, por exemplo, um determinado homem, lá no começo, nos primórdios, etc., acumular tanto dinheiro quanto o Jeff Bezos, né? Não existia essa possibilidade, gente. Era outra realidade, era outro estágio do desenvolvimento humano. Mas aí, obviamente, que pelo trabalho, né, os homens adquirem experiências, transformam a realidade social, transformam a própria realidade individual. Houve um desenvolvimento, as pessoas passaram a ter um conhecimento, né? Porque nós somos capazes de racionalizar, de ter um determinado conhecimento de que, vamos supor, a manga que caiu, a maçã que caiu, qualquer outra planta que caiu, a manga, né? Quando nós comemos a manga, aquele carocinho da manga, se a gente colocar, né? Aquele carocinho da manga que a gente deixou lá depois de ter nos alimentado, ela começou a crescer um pouquinho, em determinado momento, cresceu ainda mais e, no decorrer do tempo, ela se tornou uma nova mangueira. Aí aqueles homens, né?
olhavam para aquilo, pela experiência, né? Falavam, poxa, então a manga, aquela árvore que dá manga, ela nasce a partir do momento que a gente pegou aquele caroço e colocou embaixo da terra. Olhe, então eles perceberam, olha, a gente pode reproduzir de forma consciente isso. Isso, estou dando exemplo da manga, mas poderia ser qualquer outro tipo de fruta, verdura, etc. Aí surge, obviamente, que isso é um processo histórico extremamente longo, gente, não foi de uma hora para outra. Surge a possibilidade do cultivo de frutas, verduras, legumes, etc., de forma consciente e racional. É o momento histórico em que se desenvolve a agricultura. De outro momento, as pessoas, né, falam o seguinte, observam o comportamento dos animais, né, a partir de um determinado momento histórico, eles já têm um conhecimento da madeira, como é que se dá a madeira, a possibilidade de você cercar uma determinada área com madeira, etc. Aí, desse processo, eles falam, poxa, é possível nós não matarmos imediatamente determinados animais e criarmos esses determinados animais no cativeiro. Surge aquilo que se chama, hoje em dia, pecuária. Novamente, eu aponto, isso é um processo histórico extremamente longo, né? E não é linear, né? Às vezes a agricultura surge de um determinado local, com um determinado grupo humano, a pecuária em outro local, ou a experiência de plantar algum tipo de fruta em outro local, nesse intercâmbio, quando grupos humanos distintos se encontram, né? Eles trocam experiência através da guerra, etc., mas há uma troca de experiências, obviamente. O que é que acontece? Com a agricultura pecuária, pela primeira vez na história, a humanidade se depara com a possibilidade de se organizar economicamente de forma racional e dessa organização racional pode advir, pode surgir a possibilidade da produção de excedentes econômicos. O que são excedentes econômicos? A produção de riqueza ela se torna maior do que o consumo da própria comunidade, da própria sociedade em determinado período histórico. Ou seja, a nossa necessidade é de 100 quilos de maçã por ano. Nós produzimos 300 quilos de maçãs por ano. 200 quilos de maçã não serão consumidas. O que fazer com elas? Porque lá no modo de produção primitiva, você consumia aquilo que você coletava. E muitas vezes havia a possibilidade de que o que você coletasse e caçasse não fosse suficiente para a subsistência. Aí poderia ter fomes, etc., mortes e tal. Então, nesse outro momento histórico, há a possibilidade disso. Nossa necessidade de consumo é de 100, mas nós produzimos 300. Quem vai se apropriar desse 200? Fica esse questionamento. Quem se apropria desse 200 que não foi consumido? Um determinado grupo social, grupo de pessoas, vão se apropriar dessas 200 quilos de maçã hipotéticos que eu falei. É um momento de quê, gente? É o momento do nascimento das classes sociais. É o momento do desenvolvimento da propriedade privada. É o momento do desenvolvimento. Começa o que Marx vai chamar de antagonismos de classes sociais. Por que isso ocorre? Porque um grupo de pessoas, mas, sei lá, por determinado... por ter uma
um domínio da guerra, por ter domínio de determinado armamentos, por N motivos possíveis, ele passa a se apropriar do excedente que é produzido todo ano pela sociedade. E essa apropriação do excedente faz com que esse grupo de pessoas torne-se o que Marx chama de classe dominante, que está em oposição aos trabalhadores, aos reais produtores da riqueza. Então, o ponto que Marx está apontando, que vai distinguir o comunismo primitivo de todos os outros modos de produção, é justamente a possibilidade de produção de excedente econômico, que faz com que surja a possibilidade na história do surgimento das classes sociais e que esses grupos sociais que se organizam em classes sociais distintas se tornem antagônicos entre si. O que são antagônicos? Os interesses da classe dominante vão ser alguns, e os interesses da classe dos trabalhadores serão outros, e não vai ser possível nenhum tipo de acordo entre essas duas classes. Um vai querer sempre ter maior acesso à riqueza, e o outro, obviamente, vai querer ter uma condição de vida melhor, um maior acesso à riqueza, etc, etc. Então, um ponto importante que vocês devem, né, ter em mente e que nas nossas relações cotidianas, no que nós vemos na televisão, no que nós vemos em determinado jornal, que nós vemos na internet, etc., enquanto visão de mundo dominante, é que existiria uma tendência quase que inata, biológica, fundada na biologia, no gene, etc., de que nosso comportamento, o comportamento de todos nós, seria fundamentados numa natureza egoísta, numa natureza que está sempre em busca da apropriação de riqueza de forma privada. Então, há uma tendência quase que como um inconsciente, né? Uma segunda natureza. Lógico que isso está ligado ao próprio processo de dominação da burguesia, de interpretar nossos comportamentos como comportamentos que são egoístas e sendo, vamos dizer assim, naturalmente egoístas, a sociedade de classes capitalistas seria insuperável. Esse é um ponto importante. Por que é um ponto importante? Porque Marx está pondo um grau de historicidade do desenvolvimento da própria humanidade. Ou seja, nós não temos essa natureza egoísta, nós não temos essa tendência à exploração econômica do homem sobre o homem e à apropriação dessa riqueza de forma privada, como se dá no capitalismo. Ele está falando assim, como consequência do desenvolvimento histórico, do processo do conflito entre classes sociais, do processo de produção de um excedente econômico, que faz com que o comportamento típico nosso seja um comportamento egoísta, um comportamento que busca sempre a satisfação de nossas necessidades, em detrimento da satisfação das necessidades de uma dada coletividade. Mas isso é consequência da forma como nossa sociedade está organizada economicamente. Não porque uma natureza é algo inerente ao comportamento humano. Se não é, olha, as consequências tanto teóricas quanto práticas dessa outra abordagem da vida e sociedade. Se não é inerente, se não é uma característica natural da humanidade, obviamente, ela pode ser superada historicamente. Se ela pode ser superada historicamente, né, o capitalismo pode ser superado historicamente. Mas a tendência da nossa vida cotidiana é de que nós tenhamos essa interpretação de que nosso comportamento é o comportamento egoísta mesmo. Né? E lógico que
do ponto de vista de todo esse complexo ideológico, né? Através das mídias, da internet, etc., é estimulado a nós interpretarmos nosso comportamento enquanto naturalmente, quase como uma determinação biológica mesmo, que é impossível de mudar. Se é impossível de mudar, não há sentido falar em superação da sociedade capitalista. Mas nesse processo de entendimento da história, dos modos de produção, Marx está falando assim, olha, naquele momento histórico, existia a propriedade coletiva, que não era uma organização consciente daqueles indivíduos, daquelas pessoas, mas o próprio nível de desenvolvimento tecnológico impunha barreiras para o desenvolvimento da propriedade privada, para o desenvolvimento das classes sociais e para a apropriação desse excedente econômico de forma privada. Aí, desse desenvolvimento, desse surgimento da agricultura, da pecuária, do processo de sedentarismo, né, naquele comunismo primitivo, esses grupos humanos eram nômades. Nômades por quê? Em determinado momento tinha o que coletar, tinha o que caçar, eles coletavam e caçavam. Mas em determinado período do ano não tinha o que caçar, não tinha o que coletar, então eles teriam que migrar para outras regiões. Né? Então, a agricultura e a pecuária, além de possibilitar a produção de excedente econômico e das classes sociais, possibilita para a humanidade, na primeira vez na história, que ela fincasse em um determinado local geográfico. Surge também a lógica sedentária. Olha como isso são consequências do próprio desenvolvimento econômico de determinada sociedade. Né? Então, as pessoas não falavam assim, não, a gente pode ficar aqui em um determinado espaço, etc. Não, falavam, a agricultura, nós podemos manipular de forma consciente a agricultura, a produção do alimento, da pecuária, etc., tanto de legumes, frutas, etc., quanto de animais para consumo, né? Criação, leite, etc., etc. Então, isso possibilita que nós fiquemos em determinado lugar. Então, é um avanço muito grande, é um passo muito grande no desenvolvimento da própria humanidade, que foi possibilitado através do desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Essa questão é muito interessante, né? Que a gente pega um período histórico milhares de anos depois, e a gente quase que não imagina como era naquele período, que nem sempre foi assim. Aí, desse modo, do chamado comunismo primitivo, surge dois outros modos de produção, né? O modo de produção asiático, né? E o modo de produção escravista, né? Então, o modo de produção asiático, Marx está falando que as classes dominantes, que eram a casta de mandarins na China, se apropriavam das riquezas produzidas nas aldeias, através dos impostos, da cobrança de impostos, e que esses impostos eram cobrados através da força militar. Isso vai ser importantíssimo. Para que houvesse essa possibilidade de cobrança de impostos, né? Para que houvesse essa possibilidade de um determinado tipo de organização social mais complexo que as comunidades primitivas, nenhuma realidade social em que já existiam classes sociais antagônicas, é o momento histórico, gente, que segundo a teoria de Marx, teoria histórica de Marx, é o momento histórico em que surge e se desenvolve o que nós conhecemos como Estado. Não esse Estado, mas de forma mais abrangente, é com o que Marx fala, que surge o Estado. Esse aparato burocrático, né? Essa determinada burocracia que vai lá, que cobra imposto, que analisa aqui, que tem todo aquele corpo burocrático do poder legislativo. Isso na modernidade burguesa, né, judiciária, etc. Naquele momento era basicamente a força militar, gente. Força militar, o direito, etc. É que surge o Estado. Então, para Marx, o Estado é essencialmente, é uma discussão tremenda do marxismo, mas essencialmente o Estado é um instrumento de dominação de classe. É a forma como a classe
dominante se estrutura, se organiza para efetivar sua dominação perante a classe dominada. É basicamente isso. Né? Então, se trata da criação, vocês devem pagar tantos impostos por dia, tanto por cento do que vocês produzirem, vocês vão ter que dar para a classe dominante, quer sejam as castas na Índia, os mandarins, etc., na China. A forma como se desenvolve para toda essa cobrança é o que Marx chama de, basicamente, de Estado. Então, tanto o Estado lá do modo de produção asiático, que ele fala que ocorreu lá na China, lá na Índia e aqui na América Latina, nos impérios maias e astecas, né, ela tinha essa determinada função social, né, de organizar o processo de dominação social e um processo de, vamos dizer assim, de determinadas leis, né, que vai fazer com que haja um determinado limite para o comportamento daqueles grupos sociais. Né? E esse limite é dado justamente pela dominação de classe. Por exemplo, um limite muito claro do direito, do moderno direito, né? O moderno direito de nosso sistema econômico conhecido como capitalismo, o limite intransponível, obviamente, aquilo que não pode ser transposto, aquilo que é, vamos dizer assim, o cume, aquilo que se for discutido é uma blasfêmia, aquilo que nunca vai ser discutido, aquilo que nunca posto em dúvida, aquilo que é considerado o suprassumo do desenvolvimento da humanidade, é justamente o quê? Acho que todas as constituições, todos os aparatos ideológicos do direito de todos os países do mundo, né, que são capitalistas, vai ser o quê? O direito inalienável à propriedade privada. Se tem um princípio universal, né, que poderíamos chamar de princípio universal do direito moderno, capitalista, burguês, é justamente a defesa intransigente do direito de todas as pessoas de terem a propriedade privada dos meios de produção. É um princípio que não se está em discussão, que qualquer tipo de crítica vai ocorrer o desastre sobre a Terra, vai ocorrer desgraça sobre a Terra, etc, etc. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista em que o centro da organização econômica é justamente esse direito sacrossanto à propriedade privada do meio de produção. Então, esse é o limite do direito, né? Então, todas as outras relações sociais, ela pode ser discutida, pode ser se desenvolve, muda no decurso do tempo, mas esse direito é um direito que é, vamos dizer assim, a característica principal do moderno direito burguês. Havendo uma dissolução, havendo uma relativização, ou havendo uma expropriação da propriedade privada de produção, estamos em direção a outro tipo de organização social que não a capitalista, por exemplo, a socialista, comunista, etc. Então, por isso que Marx está falando que o Estado é a forma como uma determinada classe social se organiza politicamente, através do direito, etc., para exercer seu domínio de classe. E, obviamente, o limite vai ser o seu próprio domínio de classe. Em nossa sociedade é o direito que todos nós temos direito à propriedade privada do meio de produção. Pelo menos lá na lei está dizendo. Né? Na prática, são outros 500. Né? Então, a gente continua na próxima aula, não deu nem para fazer nenhuma atividade, né? Nenhuma resolução de questões do Enem hoje. Mas a gente, na próxima aula, a gente começa, que a gente vai falar ainda de terminar o modo de produção asiático, o modo de produção escravista e o modo de produção
os modos de produção feudal e capitalista, para a gente entender nosso próprio momento histórico que vivemos. Né? Então, acho que vocês entenderam, né? Olha como o jogo histórico, o processo histórico de desenvolvimento e mudanças históricas se dá pelaquela contradição entre forças produtivas, relações sociais de produção, né? Que deu o exemplo do processo de mudança social do feudalismo em direção ao capitalismo, né? E nessas formas diferentes de modo de produção que ocorreram ao longo da história. Né? Começa lá com o comunismo primitivo, que é propriedade coletiva, né? Não existia a produção do serviço econômico, não existia a classe social. Aí, com o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, do sedentarismo, né? Houve a possibilidade de produção do excedente econômico, que é apropriado por determinado grupo social, né? É o momento do surgimento das classes sociais, classes sociais antagônicas, né? O modo de produção asiático ele vai surgir lá na China, se desenvolve na China, na Índia, né? Aqui no Império Maia e Astecas, né? Tem suas determinadas características, como o cultivo de cereais, aqui que ele aponta, um desenvolvimento tecnológico muito lento, né? Etc. Mas o aprofundamento desses outros modos de produção fica para a próxima aula. Aliás, eu vou gravar um videozinho para falar, né? Aí na próxima aula fica só se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto. Né? E essa relação de modo de produção, trabalho e desigualdade social, gente, que é o tema dessa aula, a próprio processo de desigualdade social, obviamente, ele só vai surgir, se desenvolver em nossa história, na história humana, justamente quando aquele comunismo primitivo se dissolve. Né? Quando a gente está falando de desigualdade social, a gente estamos nos concentrando basicamente na desigualdade econômica. Então, a partir do momento que surgem as classes sociais, a produção de excedentes, o Estado, o direito, é que pode se falar em desigualdade social, propriamente dito. Né? Então, eu vou postar um vídeo lá no Classroom para vocês sobre os outros modos. Aí, na próxima aula, a gente só vê se vocês tiverem alguma dúvida. E fazer alguns exercícios também do Enem. Eu vou postar, aliás, que terça eu resolvo com o pessoal do 4º ano de edificações. Aí eu resolvi umas 5, 6 questões, aí eu vou postar lá no Classroom para vocês a resolução de questões do Enem, viu, gente? Aí quem quiser ver, assiste, quem não quiser, não assiste, mas aconselho a vocês assistirem. Viu? Tranquilo? Certinho, Alisson? Certinho, Jamile? Tudo bem? Até a próxima aula. Camille? Boa quarta para vocês, gente. Luciane, Marília, Patriciane. Sempre um prazer. Falou pouco, hein, Camille? Até a próxima quarta. Até logo, gente. Tchau.